Caro aluno, cara aluna, hoje eu quero contar para vocês uma lenda, uma história, provavelmente tem um fundo de verdade, mas vamos lá. Diz essa história que Arquimedes estava lá na sua cidade, Siracusa, tomando um banho em uma banheira, e aí estava pensando na força que os líquidos fazem nos corpos. E de repente ele entendeu alguma coisa. Diz a história que ele gritou "Eureka!" e saiu correndo pelado pela cidade de Siracusa. Então tá aqui. Como é que é isso? Então imagina o seguinte. Imagina aqui uma banheira. E aqui o Arquimedes tomando banho na sua banheira. E aí, analisando as forças que atuam sobre ele. Note que ele está flutuando, não está apoiado aqui. Então está boiando. E se ele está boiando, quais são as forças? Peso vertical para baixo. E aí sim, o tema da aula de hoje. Existe uma força vertical para cima chamada de empuxo. Empuxo, que é a força que os fluidos, líquidos ou gases, exercem sobre os corpos. É o empuxo que explica porque quando você solta um balão, o balão sobe, por exemplo. Tá? Essa força é a força com que o ar faz no balão. Ele teria o empuxo para cima e o peso para baixo. Tá? Essa força explica como que um navio flutua. Empuxo, força que os fluidos exercem sobre os corpos. Essa força sempre perpendicular aqui à superfície. No caso aqui do líquido equilíbrio, de um fluido em equilíbrio, essa força vertical para cima. Tá? Então, e quanto ela vale? Essa que foi a sacada do Arquimedes. Ele percebeu que o empuxo equivale ao peso do líquido deslocado. Peso do líquido deslocado. Massa vezes gravidade. Ou, como densidade é massa sobre volume, a massa vai ser densidade vezes volume. Juntando tudo isso, chegamos que o empuxo é igual massa, densidade do líquido, volume do líquido deslocado, vezes G. Tá. Esse é o empuxo. Se for um líquido, um líquido. Se for um gás, um gás. Vai depender da densidade ou da massa específica da substância, no caso do líquido, no caso daqui da água. Vai depender do volume do líquido deslocado. Volume do líquido deslocado é o volume imerso. É este volume aqui. O volume do líquido deslocado é o volume do corpo que está imerso. G, aceleração da gravidade. Unidades do empuxo. Empuxo é uma força. No sistema internacional, o empuxo é dado em newtons. Só que aí a densidade ou massa específica tem que ser dada em quilogramas por metro cúbico. No caso, a água, 1000 quilogramas por metro cúbico. O volume do líquido deslocado tem que ser dado em quilogramas. E a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Judson passeando de barco. E ele quer saber qual é a força, o valor da força que a água exerce sobre o barco. Essa força é um empuxo. E um empuxo, como é que você calcula? Densidade do líquido, volume do líquido deslocado, vezes G. Densidade do líquido. Aqui vale uma observação. Na realidade, não é bem densidade, é a massa específica. Qual a diferença entre massa específica e densidade? É a mesma fórmula. Densidade ou massa específica, massa sobre volume. Só que o conceito é diferente. Massa específica de uma substância, densidade de um corpo. Então, eu tenho a massa específica do gelo e a densidade de um bloco do gelo.
eu tenho a massa específica do ferro, a densidade de um prego ou de um navio de ferro. Como a fórmula é a mesma, muitas vezes a gente fala densidade do líquido mesmo, mas entendam como massa, o conceito é massa específica. Então, ambos, massa sobre o volume. Então, o empuxo, densidade do líquido, volume do líquido deslocado vezes G. Vamos colocar números aí. Vamos supor aqui a água, densidade da água, 10⁻³ quilogramas por metro cúbico. Note que tem que estar no sistema internacional. Então, massa específica da água, 10⁻³. Volume do líquido deslocado. Vamos supor que esse volume aqui seja 20 metros cúbicos. Por exemplo, volume do líquido deslocado, 20 metros cúbicos. G, 10 metros por segundo ao quadrado. Qual seria o valor do empuxo? Densidade do líquido, 10⁻³. Volume do líquido deslocado, 20. G vale 10. Então, empuxo. 20 vezes 10, 200 vezes 10⁻³. Ora, podemos escrever isso em notação científica. 200, 2, vezes 10⁻², vezes 10⁻³. Portanto, o empuxo será 2 vezes 10⁵ newtons. 200.000 newtons. Este é o valor do empuxo, o valor da força que a água exerce sobre o barco. Um outro exemplo. Tenho aqui uma bola A e uma bola B de mesma massa, de mesmo volume e colocadas em profundidades diferentes. E eu quero saber em que caso o empuxo é maior. Na bola A, que está mais profunda, ou na bola B, que está mais rasa? Para pensar fisicamente, sempre precisam analisar o conceito matemático. Densidade do líquido, volume do líquido deslocado, vezes G. Eles estão colocados no mesmo líquido? Sim, portanto a densidade do líquido é a mesma para todos. Elas têm o mesmo volume? Sim. Então o volume do líquido é igual. Estão no mesmo planeta? A aceleração da gravidade é a mesma? Sim. Portanto, o empuxo é o mesmo para a bola A e para a bola E, para a bola B. Não depende da profundidade. Uma outra situação. Bola A, bola B. Mesmo volume. Agora, a bola A, ela é oca e a bola B é maciça. Em que caso o empuxo é maior? Mesma situação. Vamos ver na fórmula. Densidade do líquido. Em ambas, água, mesma densidade. Volume do líquido deslocado. O volume é o mesmo para as duas. A aceleração da gravidade é a mesma para as duas. Então, o empuxo é a mesma para as duas. Ué, mas uma é oca e a outra é maciça. O que vai diferenciar? Ah, não é o empuxo que vai diferenciar, é o peso. Então aqui eu vou ter peso, empuxo. Peso, empuxo. Na bola maciça, o peso é maior. Na bola oca, o peso é menor. E aí isso vai dar a diferença de resultante, vai dar a diferença do comportamento, o que vai acontecer com a bola. Não porque o empuxo seja diferente, mas porque o peso é diferente.
Aliás, é assim que um submarino, por exemplo, ele controla a sua profundidade. Ele tem um espaço lá dentro onde ele pode deixar entrar água ou ele tira água. O volume do submarino não muda. A densidade do líquido também não muda. A aceleração da gravidade também não muda. Mas, se a água entra, o peso aumenta. Se ele está parado e o peso fica maior que o empuxo, ele começa a descer acelerado. Agora, ele está chegando na profundidade que ele quer. Antes disso, ele começa a jogar água para fora. Para quê? Começando a jogar água, diminui o peso. E aí, para ele parar, o empuxo tem que ser maior que o peso. Ele está descendo, precisa desacelerar. Para isso acontecer, o empuxo tem que ser menor, tem que ser maior que o peso. E aí, chegou no ponto que ele quer. Aí ele para, e aí, nesse ponto, para ficar parado, o empuxo tem que ser igual ao peso, para ficar em equilíbrio. Ou então ele vai continuar descendo com velocidade constante, o empuxo também vai ser igual ao peso. Então, colocando água para dentro, peso aumenta. Peso maior que empuxo, aceleração para baixo. Se ele está parado, ele começa a descer. Está chegando, tem que ser antes de chegar, está chegando na profundidade que ele quer. Chegando na profundidade que ele quer, ele precisa brecar. Para brecar, o resultante tem que ser para cima. O empuxo tem que ser maior que o peso. Joga a água para fora. E aí, ele começa a brecar. Então, ele está descendo, começa a brecar. Chegou na profundidade que ele quer. Parou nesse ponto e quer continuar parado, o empuxo é igual ao peso. Os peixes, o que os peixes fazem? Os peixes têm as chamadas bexigas natatórias. Então, não é o peso que eles mudam o empuxo, aumentando ou diminuindo o seu volume, aumentando ou diminuindo o volume do líquido deslocado. Quando o volume aumenta, tem muito ar dentro dele, volume aumenta, grande, o empuxo maior que o peso. E aí, empuxo maior que o peso, o resultante para cima. Se ele está parado, ele tende a subir. Se ele está descendo, ele tende a brecar. Resultante para cima. Agora, se ele quer descer, ele pode controlar tirando o ar, diminui o volume, diminui o empuxo. Peso maior que o empuxo, resultante para baixo. Se ele está parado, começa a acelerar para baixo. O Judson tem um elefante de estimação, o Clovis. E o Clovis está tomando seu banho matinal quando Judson tem a seguinte dúvida. Ele quer saber qual é o volume imerso de Clovis, ou seja, qual é o volume de Clovis que está dentro da água. Ele sabe que a massa do Clovis vale 400 kg. Ele sabe que o volume total do Clovis vale 0,8 metros por segundo ao quadrado, 0,8 metros cúbicos, tá? Ou 800 litros, tá? Mas no sistema internacional tem que ser em metros cúbicos. De litros para metros cúbicos, divide por 1000. Então, 800 litros, tá? Vai ter um volume de 0,8 metros cúbicos. Vamos supor que a densidade do Clovis seja de 0,8 quilogramas por litro, tá? O que dá para fazer aqui? Primeiro, desenhar as forças que atuam sobre ele. Peso para baixo, empuxo para cima. E aí são iguais, está em equilíbrio, o empuxo igual ao peso. Então, o empuxo é igual ao peso. Empuxo, densidade do líquido, volume do líquido deslocado, que é o que eu quero saber, vezes G. E peso? Peso é o seguinte, peso é igual a M vezes G. Só que, como densidade é massa sobre volume, o peso também pode ser escrito como densidade do corpo
volume total do corpo vezes G. Então fica massa do corpo, peso, densidade do corpo, vezes G, vezes volume vezes G. Então fica a densidade do corpo, volume total, vezes G. G cancela com G, aqui. Densidade do líquido, densidade da água, 10⁻³ kg por metro cúbico. Volume do líquido, deslocado, que eu vou descobrir. Densidade do corpo, 0,8 kg por litro, ou 0,8 vezes 10⁻³ kg por metro cúbico. E o volume do corpo, que é também aqui 0,8. Aí dá para descobrir quanto vale esse V. 10⁻³ cancela com 10⁻³. Volume do corpo, volume do líquido deslocado, 0,8 vezes 0,8, 0,64 metros cúbicos, ou 640 litros. Então aqui, num corpo em equilíbrio, resultante é zero, o que está para baixo igual ao que está para cima. Empuxo igual ao peso. Empuxo, densidade do líquido, volume do líquido deslocado vezes G. Peso é M vezes G. Mas, como densidade é massa sobre volume, massa, densidade vezes volume. Só que agora a densidade do corpo e o volume total. Aqui, cancela 10⁻³ com 10⁻³. Cancela G com G. Fica volume do líquido deslocado vezes 0,8 vezes 0,8 aqui. Tá? Então, a gente 10⁻³ vezes o volume do líquido é igual 0,8 vezes 10⁻³ vezes 0,8. Tá? Então, com isso, eu descubro que o volume do líquido deslocado 0,64 metros cúbicos, ou 640 litros. Aqui vale algumas observações. Cancelei 10⁻³ com 10⁻³. Então, não poderia deixar em quilograma por litro dos dois lados? Poderia. Quando, em física, eu estou igualando a mesma grandeza, não preciso deixar necessariamente o sistema internacional. Posso deixar em qualquer unidade, desde que sejam coerentes. Se eu usei a massa em gramas aqui, massa em gramas aqui. Quilogramas aqui, quilogramas aqui. Se eu tenho litros aqui, podia deixar. Eu acharia direto em litros. Quando que isso pode acontecer? Quando eu tenho a mesma grandeza dos dois lados da equação. Tá? E aí, por quê? Como vocês viram aqui, coloquei no sistema internacional, cancelou, então não precisaria. Tá? Desde que isso aconteça. 0,64 metros cúbicos. Esse é o volume imerso aqui, tá? Bom, ainda aqui, empuxo igual peso, e aqui o detalhe. Essa forma de escrever para esse tipo de exercício é importante. Densidade do corpo, volume total vezes G. Não confundir volume total com volume do líquido deslocado. Caro aluno, cara aluna, hoje nós falamos sobre empuxo. Empuxo, a força que um líquido faz sobre um corpo. Empuxo, a força que faz com que o ar faz uma força sobre o balão e o balão flutue, por exemplo. Que quando falo aqui, é uma força que um fluido faz sobre um corpo. Então, isso explica por que os corpos flutuam. E aí tem um detalhe, comparando aqui empuxo e peso. Empuxo e peso, olha aqui. Densidade do corpo, volume do corpo, vezes G. Densidade do corpo. Então, para melhorar a flutuabilidade, uma das maneiras, diminuir a densidade do corpo. Como é que eu posso fazer isso? Uma das maneiras, na natação,
Os trajes que se usava até um pouco tempo atrás, muitos deles ajudavam na flotabilidade. Podiam ter uma camada de ar ou podiam ter um material menos denso, então diminuindo a densidade do corpo. Diminuindo a densidade do corpo, diminui o peso. E aí fica mais fácil. Aumenta a flutuabilidade. Ou então, se você perceber, a massa ou a densidade de um atleta faz diferença aqui. Densidade do corpo. O que é mais denso? Uma molécula de gordura ou uma molécula de músculo? Uma célula de gordura ou uma célula de músculo? A célula de gordura, ela tem uma densidade menor. Então, ajuda na flutuabilidade uma quantidade de gordura, uma certa quantidade de gordura. Então, se for ver a proporção de gordura num nadador, é completamente diferente da proporção de gordura de um corredor, por exemplo. No corredor, quanto menos gordura ele tiver, melhor. No nadador, ele precisa ter um pouquinho de gordura aqui, porque melhora a sua flutuabilidade. É isso que nós temos por hoje e até a próxima.